Fala aí, galera Alviverde, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar da vitória do Verdão. Palmeiras 2 e Bragantino 1. Mais 3 pontos importantíssimos na conta do Verdão. E uma atuação que merece ser analisada. E é isso que vamos fazer agora. Vamos conferir juntos as análises da ESPN Brasil com seus comentaristas, que trouxe uma leitura bem completa do jogo. Já deixa seu like, já se inscreve no canal para fortalecer o nosso canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo que rola aqui sobre o Palmeiras. Lembrando que todos os créditos é para a ESPN Brasil. Fica comigo até o final para conferir tudo. E não esquece de comentar, reagir a esse debate com um bom torcedor que vocês são. Agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. Palmeiras, Bragantino e Palmeiras, vamos ouvir personagens de mais uma virada do Verdão, líder do Brasileirão. Vamos lá. O Bragantino é uma equipe que pressiona muito, que não deixa a equipe, gostar do jogo. A gente realmente teve dificuldade no primeiro tempo, não conseguiu propor aquilo que a gente esperava, impor uma dificuldade para o adversário, mas mesmo assim achei que a gente criou também chance. Acho que mas é o futebol, a gente tem que ter entendimento também. Acho que a comissão técnica foi muito bem no intervalo de entender o jogo, o que o jogo pedia, fez as substituições necessárias para ajustar a equipe. Nós sabíamos que tínhamos que entrar forte, porque é um adversário que estava há 8 dias sem competir, tinha 100% de energia, e nós sabemos a dificuldade que é, porque lá na Europa são poucas as equipas que estão nas competições, aqui no Brasil são quase todas. Então, ou seja, aqui equilibra um pouquinho, e quando há estas equipas muito boas que não estão nas competições sul-americanas, torna-se ainda mais difícil, que é o caso do Bragantino, que é uma equipa muito qualificada, uma equipa muito bem treinada, que sabe o que faz, difícil, por isso é que estava em segundo lugar, e nós sabíamos que tínhamos que estar no máximo das nossas forças, e na primeira parte não conseguimos. Não conseguimos ser pressionantes, não conseguimos ganhar os duelos, não conseguimos quebrar a primeira pressão 3-3 do Bragantino. Eles tiveram muito sucesso na forma como nos estavam a pressionar. Depois, ao intervalo, tivemos que ajustar um pouco, tanto com substituições como a forma de o posicionamento dos nossos jogadores, para estarmos mais perto dos jogadores do Bragantino. Tivemos que arriscar um pouquinho e felizmente conseguimos ter essa superioridade na pressão, no ganho da bola. Começámos a jogar mais dentro do meio-campo do Bragantino. Mari, e aí eu vejo muita gente falando, alguns brincando, outros acreditando mesmo nessa história de pacto. O pacto voltou, o pacto do Palmeiras. Eu, sinceramente, não acredito nisso. Eu acredito em trabalho bem feito, em continuidade de trabalho de uma comissão técnica, investimentos muito bem feitos pela diretoria do Palmeiras, que já foi muito criticada, excelente trabalho de base, excelente transição da base para o profissional. Tudo o pacto, se é que existe o pacto para mim é tudo isso. O sucesso nunca acontece através de uma pessoa só, né? Assim, dificilmente. Então, esse Palmeiras, ele passa pela presidente, pelo diretor de futebol, pelas categorias de base, pela comissão técnica, pelo departamento médico, pelo scout. Pela entrega dos jogadores. Exatamente. Passa por muita gente o sucesso do Palmeiras, principalmente nesses últimos anos, depois de uma era arrumando a casa, né? Então, a gente consegue observar isso cada temporada, em que essa mesma comissão ela precisa se reinventar, ela precisa trabalhar com novos jogadores, ela precisa passar por novos desafios. E o Palmeiras desse ano passa por tudo isso, por uma transição de elenco, passa por chegada de jogadores que precisam de um tempo para voltar. No caso do Paulinho, que vem de uma grave lesão, nem foi para o jogo ontem, e o João Martins, auxiliar do Abel, porque o Abel não estava, tinha sido expulso no jogo anterior, explicou isso, que a ideia é ter o Paulinho muito bem para o Mundial. Então o Palmeiras ele pode trabalhar com essas situações, ele pode trabalhar com esse elenco que você recupera um enquanto você não perde tanta força usando o outro. A volta do Maurício sendo muito útil, Murilo, que depois que também se lesionou, perde a vaga de titular na zaga do Palmeiras, e aí volta agora marcando gols, sendo importante lá atrás também.
Então, o Palmeiras ele é o claro case ali do que o dia a dia oferece para o treinador. Assim, a gente não tem, infelizmente, mais acesso ao dia a dia de um clube, mas quando a gente vê, por exemplo, o Murilo voltando a ser muito importante, quando a gente vê esse tipo de jogador que perde espaço no time titular, mas de repente aparece novamente sendo peça importante, aconteceu é o treinador que aposta. Com o Giai também. Exatamente, é o treinador que sabe o que o jogador entrega no dia a dia, o que o jogador é capaz ainda de oferecer. O Abel, ele nunca crava, né, que o fim da passagem do jogador no Palmeiras, ele de fato aconteceu, fica muito mais na nossa especulação. Então, o dia a dia conta muito pro Abel e a gente vê isso refletindo nos jogos. E é muito conhecimento dos jogadores que tem em mãos, né? Isso é coisa do tempo, é coisa da competência, porque você virar um jogo que estava difícil, tendo Rafael Veiga e Felipe Anderson no banco, e você vira com os meninos, Thales, você vira com o Luigi, com o Thales, é saber muito o que está fazendo, né? Ontem o Abel nem de corpo presente estava, né? Por isso também o Everton faz uma citação à comissão técnica em geral, né? João Martins, mas é muito conhecimento, tem a ver com o tempo que você falou e sempre defende aqui. Quando você dá um tempo para um trabalho competente, para gente competente, para jogadores competentes, o Palmeiras tem jogadores que entraram, Maurício ontem entrou, absolutamente fundamental, Professor, não só pelo gol. Pela primeira vez em muitos anos, podemos ou pode-se afirmar que o Palmeiras tem um elenco melhor do que o do Flamengo? Eu acho o Palmeiras tem o melhor elenco do Brasil? Eu acho que tem um elenco que dá respostas que o Palmeiras precisa, melhor do que o elenco do Flamengo dá para as respostas que o Flamengo precisa. Então é melhor, então fale que é melhor, É mais coeso, equilibrado. Não, porque quando entra nesse negócio de melhor, aí o cara entra lá na rede social, né, e vai falar, mas Maurício é melhor do que... Mas se a gente for se preocar com o que falam na rede social, a gente não vai falar nada aqui. Não, a rede social é só um termômetro, né? Mas a gente não está falando de nomes, a gente está falando de funcionalidade, de gente que entra para cumprir funções. E eu falava ontem no Linha de Passe, até nisso o Palmeiras é mais leve que o Flamengo. Porque o Flamengo tem um compromisso com o faceirismo que o Palmeiras não tem. O Palmeiras ganha jogos... Quando a gente fala, que, por exemplo, como falamos nos últimos anos, o Flamengo tem o melhor elenco do Brasil, você não está diminuindo ou dizendo que outros são uma porcaria. Não. E se a gente falar como eu penso hoje, eu digo aqui, a minha opinião, o Palmeiras hoje tem um elenco melhor que o do Flamengo. Não quer dizer que o elenco do Flamengo seja ruim. Não quer dizer que o Flamengo amanhã não possa ganhar uma final do Palmeiras. Mas o Abel Ferreira, quando não tem os seus principais jogadores hoje, ele tem substitutos à altura em praticamente todas as posições, que o Felipe Luiz tem em várias, mas não tem em todas. Essa é a minha visão. Eu acho que o Palmeiras tem um elenco mais funcional. Para o que o Palmeiras precisa, o elenco do Palmeiras dá mais respostas do que o elenco do Flamengo. O Flamengo pode ser mais estrelado, nomes mais... Eu falava ontem no Linha de Passe, você não imagina o torcedor rubro-negro satisfeito, por exemplo, com nomes como o Maurício, só para ficar em um jogador que é muito funcional. No Flamengo ele seria recebido com uma certa desconfiança, não está à altura do que a gente quer. O Abel, principalmente o Abel, o Palmeiras, mas principalmente o Abel, ele não tem essa preocupação com nomes. Ele tira quem tem que tirar e ele coloca quem ele acha que tem que colocar. Maurício não é equivalente, por exemplo, ao Luiz Araújo no Flamengo? Eu acho que jogador por jogador gosto mais do Luiz Araújo, mas entendo a importância do Maurício. Eu estou dizendo assim, de não ser aquele cara estrela, aquele nome que chegue para o aeroporto, mas é um bom jogador. Efetivo. Efetivo. Os dois são. Os dois são. Cumpre o que promete. A gente tem que tomar um cuidado enorme aqui, Abel, porque tem o que a gente brinca aqui, chama no VAR. As coisas ficam arquivadas. Então, muitas vezes a gente se empolga e dá declarações assim que o futuro ali na frente nos desmente. Então, eu tenho procurado sempre olhar muito o momento. Assim. O momento do Palmeiras é incrível. A fase é ótima. Se ele mantiver essa fase daqui até o final do ano, com essa pegada, com esse ritmo, com essa intensidade, ele deve ganhar tudo. A questão é que, menos o Mundial, que aí o Mundial é uma outra exigência, tá? Mas aí, eu não falei nada disso. Aí, já que você está preocupado com o futuro, quem está falando que vai ganhar tudo é você. Não. Eu só falei do elenco. A questão é que é praticamente impossível manter essa pegada. Você não deixou eu terminar. Para qualquer um. Né? Porque é raríssimo encaixar a sequência de vitórias que o Palmeiras encaixou.
O próprio Palmeiras, em anos recentes, já viveu isso. Momentos de ganhar 6, 7, 8, 9, acho que chegou a 9 jogos, sei lá, alguma coisa assim. E daqui a pouco o time entra na oscilação, o que é completamente Você vai lidar com compreensível. lesões, um jogador importante pode machucar e você vai precisar passar por esse momento. A diferença do Palmeiras esse ano é que teve um investimento pesado. O Palmeiras fez várias contratações e é claro que algumas foram contratações ainda sem aquela repercussão, mas que tem pago. São jogadores que estão entrando em campo e estão dando respostas, mas teve também contratação de peso, contratação cara, investimento alto. Então, hoje o Palmeiras, ele soma a questão de ter um elenco mais equilibrado que os demais, onde não há grande distância entre os titulares e os reservas. Mesmo que um desses titulares seja o Estevão, que é um jogador extra classe, você consegue jogar quando o Estevão não está em campo, mantendo uma boa produtividade. Claro que ele faz falta quando não joga. Mas você soma isso a um trabalho maduro. É um trabalho que já tem 5 anos, é isso? 5 anos. 5 anos de uma comissão técnica que conhece o elenco, que conhece o clube, que conhece a diretoria, que conhece a torcida, que tem uma boa relação com a base, em que há um trabalho estruturado, um trabalho profissional. Então, o que acontece é que a gente vê o resultado disso dentro de campo. Investimento, com isso capacidade, que eu não acredito em com pacto. Trabalho sério. Não, o pacto é uma brincadeira. Pelo pacto, não. Não, mas tem gente que leva a sério. Ah, isso aí é. Tem gente que leva a sério, que acredita, é um pacto, olha, pacto é trabalho. É resultado de trabalho e investimento. O elenco do Palmeiras é um elenco caro, que foi gasto muito dinheiro, especialmente esse ano agora, em que a Leila abriu lá o cofre e investiu pesado. Então, o resultado está aí. Claro, até agora, isso não é título. O Palmeiras é líder do campeonato, o Palmeiras é 100% na Libertadores, o Palmeiras vai bem em todas as competições, Copa do Brasil, mas é um estágio da temporada em que as coisas não estão ainda totalmente decididas. E é possível, é natural que aconteça a oscilação em algum momento. A gente se entende também que no futebol brasileiro, eu tenho falado muito sobre isso, o meio do ano é decisivo, porque muita gente vai buscar reforço de peso no meio do ano. Então, clubes que estão ali numa faixa intermediária aportam investimento, trazem jogadores que muitas vezes mudam o patamar. Foi o Botafogo ano passado. O Botafogo chegou no ano passado, trouxe o Almada no meio do ano. Só para falar mas trouxe Vitinho, trouxe Alex Telles, trouxe outros jogadores Igor Jesus, que potencializaram muito o time. Então, agora é um Palmeiras que dá sinais de ser dominante. No momento ele é dominante, que é o momento talvez mais difícil da temporada, porque você tem em 2 meses ali, início do Campeonato Brasileiro, com fase de grupos de Libertadores, que é puxado, demanda fisicamente e mentalmente, e está passando brilhantemente por essa fase. E ganhou do Red Bull Bragantino, que é um dos melhores times do campeonato até aqui. E mais intensos? Sem Veiga, sem Paulinho, sem o Tigrinho Vitor Roque, sem Felipe Anderson. Não é um grande mérito, Mari? E vai também, claro que assim, pensando na personalidade do Abel, do investimento, de tudo, é claro que perder o título de Campeonato Paulista para o seu rival fica marcado, mas vai mostrando que o planejamento do ano, ou pelo menos de primeiro semestre, vai muito além do estadual. Assim, a maneira como o Abel usou o estadual, e ele falou isso muitas vezes, defendeu isso muitas vezes, de que ele usaria sim o campeonato estadual para rodar o elenco, já para preservar jogadores pensando na sequência de temporada. O Palmeiras, ele chega no seu melhor momento. Mas isso não tira o peso de ter perdido o estadual. Não tira o peso de ter perdido o estadual, não tira o mérito do adversário, exatamente. Mas você, no caso do Palmeiras, chega na principal competição do ano, que é o Mundial, no melhor momento do clube. Na parte física, na parte técnica, na parte de resultados, podendo já ter uma margem de diferença de Campeonato Brasileiro do primeiro para o segundo lugar importante e interessante. Talvez, se vence o Flamengo, já
querendo ou não, desestabiliza um pouco, talvez, o principal adversário e rival pelo título de Campeonato Brasileiro. Libertadores muito bem encaminhado de uma forma muito consciente e responsável, pensando em primeiro lugar geral, lá na frente poder receber partidas importantes em casa, decisivas. Então, é um trabalho que passa muito por essa convicção e pelo tempo que cria um relacionamento de confiança. Então, assim, em nenhum momento ali, quando a imprensa ou os torcedores pesavam muito nas escolhas do Abel, a Leila nunca comprou essa briga. A Leila nunca. Sempre bancou, o trabalho vai acontecer, confio no treinador, vou investir porque sei que na mão desse treinador esses jogadores vão dar resultados e retorno financeiro para o clube. Eu entendo. É isso aí, torcedor palmeirense. O que você achou dessa vitória? Concorda com a análise dos comentaristas da ESPN que exaltou o Palmeiras? Comenta aí embaixo, quero saber a sua opinião. Se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar seu like marotinho, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos palmeirenses e também ativar o sininho das notificações. Todos os dias temos conteúdo novo sobre o Verdão por aqui, então ativa aí o sininho para não perder nada. Valeu por nos acompanhar até o final do vídeo e tamo junto aqui, claro, avante palestra Alviverde. E lembrando de deixar os créditos para a ESPN Brasil. Até o próximo vídeo.